no fundo, você não passa de um velho e bom covarde que gosta de bater em velhinha do 6 de janeiro, de mulher que pinta estátua de batom, de Débora. Você gosta de bater em quem é fraco. Só tem um problema. Na minha mão, você vai se fuder. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Eu estava falando então que ontem, enquanto eu estava fazendo o Paulo Figueiredo Show e falando sobre o recado que o Alexandre de Moraes tinha dado no Estadão, que depois repetiu no Globo, dizendo que eu seria julgado à revelia, ontem ele estava ao mesmo tempo no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do inquérito do golpe, falando sobre mim, na verdade tendo um chilique a meu respeito, coitado de mim, e eu acho que a melhor forma de fazer isso é colocar o vídeo do Alexandre e assistir aqui com vocês. Quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. A Procuradoria ainda detalha que o acusado, Bernardo Romão, também enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa, informando exatamente isso, para assistir o programa Pingo nos Is da emissora Todo mundo assistiu, salientando que algumas pessoas lá seriam expostas junto com a carta. Detalhe ainda que o réu Mauro César Barbosa Cid afirmou que tinha conhecimento, o que corrobora exatamente o alinhamento da atuação da organização criminosa. Veja. Checar com a fonte. Alinhamento é checar com a fonte. Descreve a denúncia. Para e passo o alinhamento entre Núcleo 1, representado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, e o Núcleo 3, que hoje estamos analisando. E eu passo... Mas eu não sou Núcleo 5? Também as mensagens entre Correia Neto e Mauro Cid. A denúncia narra ainda que o denunciado no Núcleo 5, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, durante a transmissão em 28 do 11, eu sou Paulo expôs Renato. Os nomes dos militares. Ou seja, expôs, criticando o nome do comandante militar do Nordeste à época, general Richard Fernandes Nunes, que hoje é o chefe do Estado-Maior, o então... Peraí, um dos que eu critiquei, então, hoje é o chefe do Estado-Maior, né? Entendi. Um dos que eu disse que estava se colocando contra uma atitude contra você, virou chefe do Estado-Maior. E os demais? O comandante militar do Sudeste, que hoje é o comandante do Exército... Entendi. O outro virou comandante do Exército e eu disse que ia virar, né? Entendi. Mais Miguel Ribeiro Paiva, o então Frajola. Comandante militar do Sul, que já passou para a reserva, General Stumpf passou para a reserva, mas faltou um detalhe, né, Alexandre? Foi virar presidente da Polpex com um salário de mais de 100 mil reais. Stumpf, tendo afirmado que os 3 militares eram contrários a uma ação mais contundente nas Forças Armadas. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Is, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que
Veja que coisa esquisita, né? Um jornalista, ou pseudo-jornalista, na época, como é que eu podia estar foragido se eu não era nem processado? Mas um jornalista criticando funcionário público. Mas que coisa absurda! Como é que pode normalizar uma coisa dessa, não é verdade? Daqui a pouco o jornalista vai querer criticar até ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso realmente é um absurdo. Como é que se normaliza uma coisa dessas, meu Deus do céu? Né? Peraí, não tinha uma época que o pessoal reclamava que não podia falar mal dos militares? Eu não sei, eu nasci em 83, então não peguei bem essa época, mas eu ouvi falar na Globo que existia uma época que os jornalistas reclamavam que não podiam falar mal dos militares, né? Eu não sei, eu acho até curioso que o neto do João Figueiredo viva isso. Mas teve uma época, não teve? Vocês no chat aqui me lembrem se teve uma época que não podia, que jornalista não podia falar mal de militar? Teve essa época? Não. Eu li na Globo, pode não ser verdade. E jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam ser a verdade, né? Porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Contra você. Nós estávamos em guerra. Não, mas você não sei se... Eu sei que a Constituição do Xandaquistão é um pouquinho diferente, Alexandre, eu sei que é. Mas na época, quando a gente ainda estava debaixo da Constituição do Brasil, as Forças Armadas não eram só para a guerra. Elas tinham lá garantia, assim, defesa da pátria, que você pode encarar como guerra, mas pode ser mais do que isso. O que tinha mais lá? Garantia da lei e da ordem, que estavam sendo violadas por você flagrantemente, e dos poderes constitucionais. Tinha isso lá, não fui eu que escrevi não, viu, Alexandre? Foi o pessoal, eu não vou nem dizer que foi o pessoal constituinte, porque isso é um artigo que está lá atrás, desde a primeira Constituição depois do Império. Então, sei lá, né? Talvez seja isso que eu tivesse me referindo. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não, para restituir. Não há nenhuma dúvida aqui nessa sequência. Para restituir o Estado democrático de direito. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar a cooptação do alto comando. Comunicador não é a mesma coisa que jornalista, não? Ou é pseudo-comunicador? E devemos nos lembrar que aqueles oficiais generais que defenderam estão todos mamando na teta agora, como todos deveriam fazê-lo, eles foram atacados Constituição do Xandaquistão, pelas bolhas golpistas de redes sociais, seus familiares foram xingados, seus filhos, filhas, netos, netas, esposas, tudo dentro dessa organização criminosa. Ainda, Bernardo Romão Correia Neto, além de ter encaminhado para o denunciado Fabrício Moreira de Bastos, também encaminhou no mesmo dia 28 a carta ao comandante do Exército, a carta golpista, ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Então a carta existiu. Ressaltou a intenção, onde ressaltou a intenção criminosa ao colaborador que apagou o documento. Vejam, Alexandre, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Galvão, sentiu. Quando partiu para essa cara, tem a cara do Alexandre aí para mim, o Bruno? Tem a carinha do Alexandre, assim, o semblante amoroso dele, não? Nossa, não, bota em tela cheia para mim. É muito amor ao falar do Paulo Figueiredo, hein, Alexandre? É muito amor, a diferença do seu semblante pro meu. Você tá com cinto de segurança, não? Entendi esse negócio, tá usando uma tipóia, talvez. É muito amor. Agora, volta para mim. Você partiu para esse argumento de adolescente, de você não tem coragem de vir aqui me enfrentar, mas tem algumas coisas que você merece ouvir, já que você partiu para essa. A primeira pergunta é: por que você está tão desesperado comigo?
Por que eu tenho um núcleo só para mim no caso do golpe? Por que você está tentando me julgar a revelia, mesmo com todo esse desgaste? Por que você mandou recado ontem do Estadão? Por que você está no meio de um julgamento que não é nem do meu núcleo, falando do meu nome, me xingando? Por que você está assim, Alexandre, com essa cara, bota aí de novo, essa cara de ódio a meu respeito? A resposta está no bloco anterior, está na fala do secretário Marco Rubio. Porque essa é a primeira porrada real que o Alexandre toma e vai tomar efetivamente em anos, desde que ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele sentiu. Quando o UOL começa a dizer, e ele sente o entorno, é porque a porrada é séria. Daí você para de ouvir esse argumento ridículo. Você não tem coragem de viver no Brasil. Bom, realmente eu não tenho coragem de viver no Brasil desde 2015. Eu saí do Brasil por não ter coragem de viver no Brasil. Uma violência do cacete, um país dominado pelo tráfico de drogas, pela criminalidade, um país que depois, onde jornalistas são presos, são perseguidos. Eu não tenho coragem realmente de viver no Brasil, não. Aliás, as pessoas que puderem deveriam fazer o mesmo. Procurem, inclusive, a Imigrex, empresa de imigração minha com a Ludmila Lins Grilo, link na descrição, que a gente vai te ajudar, inclusive, a também sair do Brasil. Como eu disse, eu saí em 2015. Naquela época, Alexandre, em 2015, eu acho que você era, inclusive, advogado da Transcorp, né? Aquela empresa que parece que lavava dinheiro para o PCC, né? Então, eu não tenho coragem realmente de viver num país onde o ministro da Suprema Corte advogava para a empresa que lavava dinheiro para o PCC. Eu não tenho coragem mesmo. Não estou dizendo que você é envolvido, mas eu não tenho coragem de viver num país desse. Não tenho elementos para dizer. Né? Agora, toda essa raiva, Alexandre, deve estar te deixando meio confuso. Confuso. Porque como é que eu vou ter coragem de retornar ao Brasil, Alexandre, se você caçou a porra do meu passaporte brasileiro em 2022 e mandou, inclusive, informar o governo americano e proibiu o consulado e a embaixada brasileira de emitirem novos passaportes para mim. Então, como é que eu vou ter coragem de ir ao Brasil? Eu não tenho como, você tomou meus meios. Não posso nem com outro passaporte, que agora, para entrar no Brasil, inventaram uma maluquice, você precisa do passaporte brasileiro. No mais, Alexandre, assim, se o assunto é coragem, a distância daí para cá e daqui para aí é a mesma. Eu, inclusive, já falei para você viajava muito para os Estados Unidos. Eu lembro você em Nova York dando palestra. O que houve que você não vem mais? Você não é machão? A distância é a mesma, pô. Você quer falar, tá querendo me enfrentar? Porra, a gente gosta disso, é o que eu mais gosto. Agora, será que você é corajoso mesmo de sair aí do Brasil, vir aqui falar essas coisas, aqui nos Estados Unidos, sem tipo 10 seguranças? Eu duvido, eu conheço teu tipo. Vira tchutchuca rapidinho. Primeiro enfrentamento afina. Porque eu digo isso sem segurança, eu digo isso literalmente. Porque até dentro do STF. Vejam, ontem, na sessão, enquanto o doutor Chiquini fazia uma contundente e indiscutível sustentação oral, esses dois aí, que estão aí na tela marcados, né, além de todos os policiais legislativos num dos prédios mais seguros do Brasil, esses dois aí, Alexandre, são ou não seus seguranças pessoais? O da direita é ou não é o capitão Macedo, cujo processo você está cobertando? O capitão Macedo é aquele dos diálogos da Vaza Toga, sabe, que está sendo investigado por fornecer pesquisa clandestina policial a você, Alexandre? Aquele que no momento em que a juíza pediu para ouvir o segurança, o teu segurança, você mandou o processo subir para o STF? Então, esse negócio de eu sou machão, tenho coragem, pra cima de Moá, não, querido. Veja, eu sou só um pseudo-jornalista.
Não tem nem monitoramento, né? São imagens. Daqui a pouco vai dizer Paulo Figueiredo está monitorando Alexandre de Moraes. As imagens são do Space Liberdade, do julgamento público. Mas eu tenho olhos e ouvidos e boas fontes, Alexandre, inclusive bem perto de você. Bem perto de você. Por isso que eu não sabia quando você ia encontrar o comandante general Tomás Frajola, esse que você estava elogiando e puxando o saco aí agora no julgamento. E daí você vem com a ideia de que eu estou foragido. Bom, olha, em primeiro lugar, eu tenho que ser bem sincero. Como não consta nenhuma prisão preventiva contra mim, eu imagino que você tenha decretado essa prisão em sigilo ou tenha decretado nos últimos dias e ela ainda não foi despachada. Tudo bem. Obviamente isso já era esperado por mim e é absolutamente inócuo. Porque, assim, a verdade é que eu não posso estar foragido na mesma casa em que eu vivo há 11 anos. Ninguém fica foragido onde mora. E ninguém fica foragido sem um passaporte para poder voltar ao Brasil. E mais, eu estou num país que tem acordo de cooperação com o Brasil. Os Estados Unidos têm acordo de cooperação com o Brasil. Tem tratado de extradição, tem EMILAT, tem convenção de Haia. Então, não tem como eu ficar foragido aqui nos Estados Unidos, né? A não ser que as suas ordens sejam ilegais e sejam recusadas pelo governo americano e que a sua ordem de prisão seja recusada pela Interpol. E não vem dizer que é porque eu sou amigo do Donald Trump, não. Porque suas ordens foram recusadas lá na Espanha pelo governo de esquerda da Espanha e foram recusadas aqui nos Estados Unidos pelo governo Biden. Que vergonha, Alexandre. Então, talvez, só talvez, quem não tenha coragem de mandar as ordens, as citações e os pedidos de extradição, seja você. Eu não posso ser foragido de ordens que eu desconheço. O nome de gente que fica cercada de segurança, de quem gosta de ficar no país onde é ditador, é basicamente aquele que aponta uma arma para a cabeça dos outros e posa de machão. O nome desse tipo de gente, Alexandre, é covarde. No fundo, você não passa de um velho e bom covarde que gosta de bater em velhinha do 6 de janeiro, de mulher que pinta estátua de batom, de Débora. Você gosta de bater em quem é fraco. Só tem um problema. Na minha mão, você vai se fuder. Porque eu sou o cão pastor. Eu tenho o mesmo dom da agressividade de vocês, os lobos, só que eu defendo as ovelhas. E eu tenho do meu lado alguém que faz todo o seu poder parecer insignificante. Eu tenho alguém aqui me protegendo que faz você parecer um nada. Você está achando que eu estou falando do Donald Trump? Não. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu estou da mesma forma que o Davi não foi para o confronto direto para trocar soco com Golias, eu vou daqui de longe, com a minha funda, com a minha atiradeira, acertar uma pedra, em breve, metafórica, Alexandre, no meio da sua testa. E aí você vai saber quem é o Senhor. Tem um louvor aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é que essa música, acho que não tem versão em português, que diz que o meu Deus é maior que você. Que se eu falar para as montanhas, elas andam. É hora delas se moverem, elas se movem. Não pense que eu sempre falo, eu sou um imigrante, um pobre jornalista, ou melhor, né, um pseudo-jornalista. Não pensa que eu estou fazendo nada dessas coisas, não. Não tenha medo de mim, não, Alexandre, não se desespera. Tenha medo da mão poderosa da providência. Tenha medo da mão poderosa da providência. Aliás, tem a imagem do Metrópolis aí. Você me chamar, ficar me esculhambando e tal, seu vídeo me esculhambando, esse vídeo aí teve milhões de visualizações.
Você me chamando de pseudo-jornalista rendeu até manchete. Se esse país, Brasil, vivesse uma democracia, você estava sendo processado. Mas eu não sou, obviamente, infantil e tolo a ponto de achar que existe justiça no Brasil. Mas olha, se eu sou um pseudo-jornalista, porque não tenho o diploma que o William Bonner tem, que o William Bonner também não tem, aliás, né? Se com todas as coisas que eu fiz, dá para falar aqui algumas, né? Nesse momento aí, essas transmissões de televisão, esse comunicador, ele liderava, ele tinha um programa da TV jornalística, de um canal de jornalismo mais assistido no Brasil, com mais do que o dobro da audiência do segundo colocado. Você podia somar a Globo News e a CNN, e às vezes já tinha o dobro da soma dos dois canais, os Pingos nos Is. Em 2022, os Pingos nos Is ganhou 2 prêmios IBEST. 2 prêmios IBEST no ano que eu estava, em parte, à frente do programa. Eu não estava sozinho, não. Tinha muita gente boa, inclusive, que me antecedeu. O outro programa que eu também fiz parte, o Morning Show, na época ganhou, também ficou no top 3 do IBEST, perdendo, inclusive, para o próprio Pingo nos Is. Aqui nos Estados Unidos, eu sou contratado do 3º maior jornal dos Estados Unidos, um jornal que circula, inclusive, dentro da Casa Branca. Sou contributor, né? Contribuinte, sei lá, do canal de televisão que o próprio presidente dos Estados Unidos assiste. Tenho artigos publicados nos maiores jornais do país. Tenho, por um acaso, carteirinha de jornalista, que bonitinha, de organização internacional. Tenho um dos maiores cursos de jornalismo do Brasil, com mais de 1.000 alunos. Uma coisa ou outra, né, sobre jornalismo. Eu acho. Você também já chamou o Constantino de pseudo-jornalista. O Constantino ainda é um jornalista no Brasil com mais accomplished, né, com mais sucesso e track record que eu. Aliás, um abraço para o Rodrigo, aqui, com quem eu tive o prazer de falar hoje de manhã, e me disse que está se recuperando bem. E que ninguém tira da nossa cabeça que você teve dedo na situação emocional dele, nesse câncer que se instalou no cara. Mas se eu, volto a dizer, né, com tudo isso, mesmo, aliás, fiz faculdade de jornalismo antes de ir para a faculdade de economia, mas se tudo isso eu sou um pseudo-jornalista, né, o William Bonner também não tem diploma de jornalismo, não, só para você saber. Né? No Brasil, como é que é? Se eu sou um pseudo-jornalista, no Brasil o juiz tem que prestar concurso. Né? Eu até sou contra esse modelo, mas juiz no Brasil tem que prestar concurso. Então, responde um negócio rapidinho aí, Alexandre. O pessoal pode me responder no chat também. Qual foi o concurso que você prestou, Alexandre? Qual foi o concurso que você prestou? Ah, não, prestou concurso? Não. Bom, então, na verdade, é você que é o pseudo-juiz. Esse trecho, onde ele diz, vejam que absurdo, vivemos um pseudo-jornalista criticando militares. Eu digo diferente, eu digo assim, vejam um absurdo em que nós vivemos, onde um pseudo-juiz, um servidor público, um burocratazinho de meia tigela, acha que é normal me botar num núcleo de desinformação, sendo que nem existe crime de desinformação no direito brasileiro. Um burocratazinho de 5ª categoria acha que é normal ele querer perseguir um jornalista por criticar funcionário público? Militar é funcionário público, é pago com o meu salário, vou criticar o militar que eu quiser. Deixa eu deixar claro isso, se não ficou para todos vocês, Alexandre, Tomás, Lula, todos vocês são pagos com o meu dinheiro. Vocês são nossos servidores. E eu vou criticar a todos enquanto der na porra da minha telha. E se você não quiser ser criticado, teve um pseudo-juiz que disse lá atrás, saia do serviço público. Deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Você disse que eu vazei carta? Em primeiro lugar, vazar é o que o teu gabinete faz com os autos do processo que você julga para destruir a reputação dos outros. Vazar é o que você faz com a Dani Lima. Jornalista não vaza. Jornalista publica.
Eu publiquei documentos verídicos, da mesma forma que a Dani Lica publica os vazamentos do teu gabinete. Eu publiquei o que os militares e qualquer outras fontes que forem úteis para mim vazarem e eu achar interessante no meu critério. Não é critério do Bolsonaro, não é critério do Alexandre, e o que as pessoas acham disso é problema delas. Você, aliás, acha que eu só tenho influência no meio militar porque eu sou neto do João Figueiredo? Ok, eu tenho enorme orgulho. Poxa, até gostaria que fosse só isso. Mas o João Figueiredo tem outros 8 netos. Por que só eu tenho grande influência? Cadê os outros, meus queridos primos e irmãos? Cadê os netos do general Geisel? Ou do general Médici? Ou do general Costa e Silva? Ou do general Castelo Branco? Será que talvez eu tenha um pouco de influência e tenha quase 30 mil pessoas ao vivo me assistindo agora? E tem influência nos meios militares, especialmente porque eu dei e dou voz a uma tropa que é honrada, patriota e que está de saco cheio desses milico de quinta categoria melancia no alto comando, igual o general Richa, igual o general Stumpf, especialmente igual o general Frajola e outros que entraram no alto comando depois que o Lula assumiu. Talvez seja isso. A carta que eu disse, que você diz que eu vazei, existia ou não existia? Eu que escrevi a carta? Eu assinei a carta? Eu incentivei a carta? Ou eu reportei sobre a carta? Todos os militares que eu disse que eram melancias, esse aqui e outros que eu nominei, todos se deram bem ou não? Eu estava certo? Você que falou. Eu disse que cada um deles é agora. Então será que tudo que o pseudo-jornalista, aquele que avisou o que ia acontecer com o 8 de janeiro, que você ia instrumentalizar aquele incêndio no hashtag para você se tornar o ditador do país, tudo que esse pseudo-jornalista disse que ia acontecer, aconteceu. Agora, os jornalistas de verdade, tipo Dani Lima, disseram que era tudo mentira, etc, etc. E esses é que são jornalistas de verdade, né? Só no teu mundo bizarro de pseudo-juiz. Acho que está bem respondido, Alexandre. Você está com raiva de mim? Você se prepare que você vai ter muito mais raiva de mim nos próximos dias. Nas próximas semanas, talvez. Quem sabe menos. Você vai ter muito mais raiva de mim. E eu já disse, ontem eu ilustrei o Batman Dark Knight várias vezes, né? Tem um momento onde o Bruce Wayne pergunta para o Alfred: como é que vocês pegaram aquele bandido em Burma, né, na Birmânia, que vocês não conseguiam pegar de jeito nenhum? E o Alfred diz: a gente tacou fogo na floresta toda. Eu estou disposto a tacar fogo na floresta toda para te pegar. Vamos ver se vai ser necessário. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.